Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar falando sobre uma notícia que está sendo destaque no mundo todo. Uma série de explosões de aparelhos de mensagem, chamados pagers. E essa série de explosões aconteceu agora há pouco lá no Líbano. Eles pertenciam a membros do Hezbollah. As explosões mataram 9 pessoas e quase 3 mil ficaram feridas. Milhares de pessoas ficaram feridas no Líbano nesta terça-feira devido à explosão de dispositivos de mensagens pager. Os pagers são aparelhos de comunicação que não precisam de cartão SIM e não têm conexão com a internet. Eles pertenciam a membros do movimento islamista pró-Irã Hezbollah. Os dispositivos explodiram quase que simultaneamente em várias regiões do país onde o grupo está estabelecido. A primeira vítima foi uma menina de 10 anos, filha de um dos membros do movimento islamista. Em comunicado oficial, o Hezbollah afirmou que Israel vai ter a punição justa e o ministro da Saúde do Líbano acusou oficialmente Israel pela ação coordenada em uma coletiva de imprensa. De acordo com um canal israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu ordens a seus ministros para não falarem sobre o que aconteceu no Líbano e, até o momento, as Forças Armadas de Israel não comentaram sobre o caso. E realmente esse assunto chocou o mundo hoje. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o André Roberto Nogueira, ele que é especialista em segurança cibernética. Boa tarde, André. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Olá a todos os telespectadores do HIT TV, agradeço o convite para discutir esse ataque cibernético que chocou o mundo todo, né? E acabou expondo uma nova face dessa guerra que a gente chama guerra híbrida. É a exploração dos dispositivos cotidianos, como esses pagers, equipamentos já antigos, né? E que vêm agora, infelizmente, serem usados para fins terroristas, né? Esse incidente no Líbano, hoje, onde esses pagers foram transformados em verdadeiras armas, demonstra como a tecnologia, quando utilizada de forma errada, pode ter consequências, infelizmente, devastadoras, né? É fundamental que todos nós compreendamos a complexidade desse ataque e as implicações que isso vem a ter para a segurança global. Você já, na sua introdução, já levantou, né, o alerta dessa questão. Primeiro, então, para a gente organizar e explicar para o nosso telespectador, André, eu peço que você explique para as pessoas que hoje não tem tanta afinidade com esses pagers, como funcionam e se esses aparelhos têm uma segurança mais vulnerável. Por favor, para a gente ser didático para as pessoas. Ok. Eu vou tentar ser menos didático, né? Menos técnico e um pouco mais simples. Vamos lá, né? O ataque com esses pagers no Líbano, ele representa uma escalada dessa guerra cibernética. Por quê? Porque eles transformaram um dispositivo aparentemente inofensivo, né? Uma telinha onde você manda recados semelhantes ao SMS. A diferença é que ele não é online. Então, os atacantes demonstraram ali uma sofisticação técnica impressionante. É muito provável, eu não posso afirmar, né, eu não estava lá, mas é muito provável que tenham explorado essas vulnerabilidades dentro dos protocolos de comunicação dos pagers. Então, assim, os pagers, para nós aqui no Brasil, eles já não são mais tão difundidos, porque nós já temos os celulares que fazem muito mais. Mas os pagers, eles funcionam como um pré-celular. Ele tem uma rede própria que intercomunica esses pagers mandando short messages ou mensagens de texto curtas. Eles, aparentemente, eles eram inofensivos,
mas eles foram usados para acionar bombas, né? Acionar e detonar explosivos remotamente. Então as pessoas não precisavam mais estar junto do explosivo. Antigamente nós víamos os terroristas vestidos com dinamite, bombas e se auto-explodiam, né? Era um ataque avassalador, mas agora não. Eles estão usando dessas tecnologias para jogar remotamente o ataque dessas bombas. A escolha dos pagers não foi aleatória. Esses dispositivos, embora, como eu falei, obsoletos, né, em muitos países como o nosso já não mais usados, em outros países, que é o caso do Líbano, eles continuavam sendo usados em larga escala. E essa ubiquidade, né, essa questão dele ser um tanto antigo, mas ainda muito usado, é que transformou eles em um alvo atraente para esses atacantes. É crucial investigar como esses atacantes convenceram esses membros do Hezbollah a usar esses novos pagers, ou esses pagers adaptados para se tornarem armas. Houve alguma campanha de marketing, houve alguma campanha de propaganda envolvida. É necessário que se façam esses questionamentos para que nós possamos, então, entender o que pode ter acontecido. Com certeza houve, sim, a engenharia social. E ainda complementando essa fala, algumas vulnerabilidades desses pagers precisam ser estudadas, porque se eles ainda estão em uso, como que essas brechas foram exploradas? A idade da tecnologia, sim, pode ter facilitado o ataque por ser mais obsoleta, mas existem algumas alternativas, existe alguma proteção, algum escudo, e é fundamental a gente entender todas essas questões para que a gente possa se defender. O problema de não conhecer o atacante é que daí nós não temos condições de nos defender. E como esses atacantes conseguiram detonar tantos pagers simultaneamente, né? Como que eles conseguiram estar em tantos locais ao mesmo tempo? É muito provável que tenha algum tipo de centro de controle operacional. E a precisão que os slams têm mostrado é algo realmente que nos deixa de cabelos em pé. Com certeza. Acho que você resumiu muito bem o sentimento de todo mundo que hoje tem um celular, tem um computador e se questiona se esse aparelho pode ser uma arma, né, contra nós mesmos. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o André Roberto Nogueira, ele que é especialista em segurança cibernética. André, mais uma vez, muito obrigado e por essas explicações que conseguiram simplificar esse assunto tão técnico. Ok, muito obrigado a RIC TV, e me coloco aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado a todos. Grande abraço. E olha só, nós vamos agora continuar essa edição, né, mostrando um drama que uma família viveu lá no Rio de Janeiro. Um casal e uma criança, eles saíam de casa quando foram abordados por criminosos. Eles já estavam dentro do carro e tentaram fugir desses criminosos. Toda a ação foi gravada, mas quem vai mostrar detalhes é o nosso repórter, vai aparecer aqui, o Anderson Nascimento. Anderson, conta pra gente aí, mostra em detalhes o drama que essa família passou. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Kleber, parece que famílias agora não podem mais sair de casa com segurança. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha, essa família, ela mora no bairro Abolição, aqui na zona norte do Rio. E eles estavam juntos, saíram de casa, foram até o carro e sofreram uma ação criminosa, uma tentativa de assalto. Olha, a família ela tinha acabado de sair de casa
quando entrou no carro e foi abordada logo em seguida por bandidos que desceram de uma moto e apontaram a arma para dentro do veículo. O homem, o motorista, acelerou o carro e pediu para a família que se segurasse e deixou todos alertas, dizendo que os bandidos estavam indo atrás dele. O desespero e o medo tomou conta da família. O motorista acelerou o carro e conseguiu fugir, mas passou por uma situação bem complicada, uma ebulição de emoções e sentimentos, a falta de segurança, o medo de acontecer alguma desgraça. Nós temos um áudio deste momento, desta ação criminosa, que faz a gente ter um pouco de sentido do que foi vivido. Ouça só. Pode, princesa. Segura. Segurando. O portão fica aberto? Não. Tô falando pra tu, a gente não pode demorar, não. Estou vindo atrás. Segura, fica calma. Segura, filha. Uma criança, a gente pôde ouvir a voz dessa criança presenciando tudo isso. Que marcas não ficam, né? A insegurança é plausível em todos os moradores da região. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que estão realizando ações ali na área para coibir e inibir assaltos, roubos, furtos, e criaram até uma força tática de motopatrulhamento para impedir esse tipo de ação. Infelizmente, essas coisas parece que vêm à tona, né? E acontecem de montão, aí a gente fica sabendo assim pela internet, nesses vídeos e também por aqui. É com você, Kleber. Olha, Anderson, de arrepiar esse áudio que você colocou aí. Sentir no tom de voz dessas pessoas, especialmente da criança, o desespero daquele momento. Graças a Deus, tudo acabou bem aí, ninguém se feriu, mas realmente um belo trabalho aí que você fez, deu pra gente ter a noção exata do susto e do medo naquele momento. Muito obrigado pela sua participação. Bom, e agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nesta terça-feira? Vamos lá, então? Olha só, nós vamos começar com um vídeo impressionante, um vídeo que mostra um momento em que um telhado de um estacionamento, esse estacionamento de um condomínio, ele desaba em cima de todos os carros ali. Felizmente, ninguém se feriu. Dá só uma olhada. As imagens filmadas pela câmera de segurança são impressionantes. As imagens mostram o estacionamento de um condomínio, na divisa de Santo André e São Paulo. E o telhado desmorona em cima dos carros. A cena foi filmada por diversos ângulos. Podemos ver o efeito dominó do desabamento. Pelo menos 20 carros e 2 motos foram atingidas. Porém, segundo a polícia, apenas um veículo foi danificado. Apesar do grande estrago, ninguém se feriu. E as causas do desabamento serão investigadas. Olha só, no trânsito toda a atenção ainda pode ser pouca. Nesse outro vídeo que nós vamos mostrar agora, ele mostra o estrago que um simples pneu pode causar em uma estrada. Dá só uma olhada no tamanho desse acidente. No começo, a imagem não assusta. Um pneu roda na pista e obriga um carro a parar. Até aí, tudo normal. Mas como a via era muito movimentada, logo acontece a primeira batida, e na traseira dele. E o pior ainda estava por vir. Outros carros começam a bater. Os motoristas saem dos veículos e, de repente, um enorme caos. 2 caminhões aparecem arrastando os outros carros com muita força. Quase atingem os 2 homens. Por sorte, eles conseguiram escapar do acidente. Mas a imagem nos alerta que toda a tensão no trânsito ainda salva vidas. Veja de novo. E nesse próximo vídeo agora, você vai ver o livramento que um homem teve. Um carro em alta velocidade se perde na pista e por muito pouco não atropela ele. Para dizer que ele não teve prejuízo nenhum, ele acabou perdendo ali o chinelo. Vamos ver. Na cidade de Cariacica, Espírito Santo, uma câmera de segurança registrou um verdadeiro milagre. Em uma reação de centésimos de segundo, um senhor que estava parado na esquina de uma rua se livra de um acidente. Um carro em alta velocidade acaba perdendo o controle.
Quando o homem percebeu que seria atropelado, sua única opção foi dar 2 passos para trás, o que salvou a sua vida. O carro acabou colidindo com a mureta ao lado do homem, e devido ao impacto, os airbags do veículo foram acionados, o que foi essencial para o motorista também não sofrer ferimentos maiores. Apesar do susto, o homem que estava na calçada não teve ferimentos, e pelo que parece, o seu prejuízo foi apenas a correia do chinelo que quebrou. E agora vamos ver a história de um herói, um policial de folga que salvou a vida de um bebê que estava se engasgando. Vamos conferir. O vídeo mostra uma mãe desesperada com seu filho inconsciente. O bebê, de apenas 1 ano e 9 meses, havia se engasgado com a própria saliva. A mãe passa o filho por cima do muro para que o vizinho, um policial, possa realizar a manobra de reanimação. A cena captura a gravidade da situação. O policial consegue reanimar a criança, que recupera a consciência. Felizmente, o bebê foi levado ao hospital e passa bem. Era o dia de folga do policial, mas heróis nunca descansam. Parabéns para esse policial, salvou uma vida e, como disse ali a reportagem, heróis nunca descansam. Bom, eu mudo de assunto agora para falar que nesta semana deve sair a definição sobre a volta do horário de verão. Esse assunto aí que ainda divide muitas opiniões. E o governo vai avaliar se a medida vale a pena, avaliar os impactos e também os ganhos. Vamos ver aí nessa reportagem. A medida sobre a volta do horário de verão foi colocada na mesa de discussões do governo federal em razão da seca recorde que o país atravessou e a chegada do período do calor mais intenso na maior parte do território nacional. A seca diminuiu o nível dos reservatórios das hidrelétricas, maior fonte da energia elétrica no país. O calor aumentou o uso de eletrodomésticos como o ar-condicionado e, com isso, também aumenta o consumo de energia. O horário de verão foi extinto em 2019. Na época, a alegação foi que a economia de energia era baixa e não justificava a adoção da medida. A medida que adianta os relógios em 1 hora nos meses do verão, que tem luz natural por mais tempo e assim, teoricamente, economizaria mais energia. O acionamento da iluminação urbana também passa para mais tarde, aliviando a carga. A Agência Nacional de Energia Elétrica e o Operador Nacional do Sistema vão apresentar nos próximos dias um estudo sobre o horário de verão nas atuais circunstâncias. E a decisão final sobre o horário de verão, que mexe com a rotina da sociedade, caberá ao presidente Lula. E por falar em governo federal, o governo lançou hoje um novo cartão de crédito e débito para microempreendedores individuais, os chamados MEIs, e com tarifa zero. Além do parcelamento de compras, o cartão vai poder ajudar aí a controlar, né, o fluxo financeiro das empresas e também ajudar aí nos negócios. Vamos ver. O cartão MEI, de crédito e débito, exclusivo para o microempreendedor individual, tem vantagens como anuidade zero, plataformas de engajamento e capacitação. Em princípio, só o Banco do Brasil vai poder oferecer o produto, mas outros bancos poderão aderir à iniciativa. O produto pode ser usado no pagamento de contas, com o parcelamento de faturas, o que pode auxiliar na organização e no equilíbrio das finanças dos empreendedores. O cartão também deve facilitar o controle financeiro e o fluxo de caixa dos pequenos negócios. A medida vem para apoiar o segmento dos MEIs e deve incentivar a formalização, facilitar operações comerciais e contribuir para a sustentabilidade dos pequenos negócios. No evento de lançamento em Brasília, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, disse que o novo produto vai ajudar na formalidade do setor. Os microempreendedores são responsáveis hoje por 70% dos empregos gerados no país. A novidade é uma forma de identificação de seu registro e atuação regularizada, especialmente daqueles que vivem do comércio nas ruas. O Brasil registrou mais de 14 milhões de trabalhadores MEIs. Em 2022, uma alta de 11,5% em relação ao ano anterior, quando tinha cerca de 13 milhões.
Segundo a pesquisa do IBGE, mais da metade dos MEIs atua na área de serviços. Nós vamos mudar de assunto agora e falar de outra medida que foi anunciada pelo governo federal hoje. É que a partir do próximo mês, o governo vai suspender os sites de apostas que não tiverem autorização para funcionar. E quem não respeitar essa determinação, olha só, pode ser multado em até 2 bilhões de reais. Vamos ver. O Ministério da Fazenda informou que as empresas de apostas de cota fixa que ainda não pediram autorização para funcionar vão ter a atuação suspensa a partir de 1º de outubro. Segundo portaria publicada, até o final de dezembro, só vão poder funcionar as empresas de apostas que já estão atuando e que solicitaram autorização para explorar a modalidade lotérica de apostas de cota fixa até o último dia 16. A partir de outubro, as empresas que não pediram autorização serão classificadas como ilegais até que tenha o funcionamento liberado pela Fazenda. Os sites de apostas que operarem no Brasil sem autorização ficarão sujeitos às penalidades previstas em lei, como multas de até 2 bilhões de reais por infração. Quem solicitou a autorização, mas ainda não estava atuando, terá que aguardar para iniciar a operação em 2025. Isso caso esteja cumprindo todos os requisitos e consiga a liberação por parte do Ministério. A partir de janeiro, tem início o mercado regulado de apostas no Brasil. E todas as empresas autorizadas utilizarão o domínio brasileiro de internet com extensão bet.br. O Ministério informou que as empresas aprovadas vão ter de pagar a 30 milhões de reais ainda este ano para começar a funcionar, além do cumprimento com todas as regras de combate à fraude, à lavagem de dinheiro, à publicidade abusiva, entre outras. Olha, a gente falou agora há pouco, do cartão para os MEIs, os microempreendedores individuais, um assunto que interessa para muita gente. Afinal, muitas pessoas que nos assistem são aí cabeleireiras, costureiras e até mecânicos, que são empreendedores e vão poder usar esse cartão. Então, a gente vai falar mais sobre esse assunto e vai conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a economista Carla Argenta, que vai dar algumas dicas para você. Primeiro, boa tarde, Carla, seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui no nosso jornal. Boa tarde, o prazer é todo meu. Vamos lá. Então vamos começar lembrando que o Brasil tem hoje cerca de 14 milhões de MEIs em diversos ramos de atividade, como eu acabei de falar. São cabeleireiras, mecânicos e trabalhadores da construção civil, entre outros. Para qual tipo de negócio esse novo cartão deve ser indicado, na sua opinião, como especialista? Claro. Bom, acho que é uma parcela da população, dos empreendedores, que não tem acesso a crédito, Então é muito difícil esse acesso a crédito, ainda mais com a taxa de juros que é praticada hoje no mercado. E ele vem para subsidiar todos esses trabalhadores, Então, desde o mecânico até o cabeleireiro, quem tiver numa situação em que deseja investir, fazer uma ampliação, até mesmo ter um capital de giro maior, pode acessar esses créditos, sim, serão disponibilizados no primeiro momento pelo Banco do Brasil e pela Caixa, mas em breve outros bancos também tendem a adquirir e fazer parte desse programa que deve beneficiar tantas pessoas. E olha só, um levantamento recente mostra que de cada 10 MEIs no Brasil, 3, olha só esse número, 3 fecham em um prazo de 5 anos. Muitos começam o negócio por necessidade e não por preparo. Então, quais os cuidados que você, mais uma vez, repito, como especialista, indica que as pessoas devem tomar com essa nova ferramenta? Claro, acho que é super importante, independentemente do tamanho do seu negócio, fazer um estudo do mercado onde você vai adentrar, conhecer um pouquinho do seu público-alvo, conhecer um pouco da sua concorrência, e das linhas de crédito justamente que você pode acessar para ter esse recurso inicial. Então, uma vez feito esse estudo, não tem porquê, se é um anseio da pessoa, não levar a cabo o seu anseio e construir o seu negócio. Então, acho que alguns pontos precisam ser analisados, principalmente olhando para o fechamento das contas. Se isso estiver na ponta do lápis, não tem motivos para não fazer, mais uma vez, essa aplicação e levar a cabo o seu negócio para ter uma renda um pouco mais robusta aí no final do mês.
Tá certo, nós acabamos de conversar com a economista Carla Argenta. Carla, muito obrigado pela sua participação especial, por essa dica que pode ajudar muitas pessoas. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, por falar em negócio, agora nós vamos falar sobre o agronegócio. O Plano Safra também foi lançado oficialmente pelo governo e é voltado para pequenos agricultores familiares. E quem vai trazer mais informações agora é o nosso repórter Wellington Pael, que está lá no Mato Grosso do Sul e vai comentar como isso pode impactar, ajudar esses agricultores. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Essas iniciativas voltadas à agricultura familiar têm impacto direto no preço dos alimentos que consumimos no dia a dia. Hoje, as pequenas propriedades representam quase 80% dos estabelecimentos agrícolas do país e produzem itens como frutas, verduras, hortaliças, arroz, feijão, café e outros produtos que estão na nossa mesa. Em visita aqui no Mato Grosso do Sul, o secretário nacional de Agricultura Familiar e Agroecologia do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, destacou que o Plano Safra, voltado aos agricultores familiares, é justamente uma forma de garantir custos de produção mais competitivos, ao mesmo tempo em que ajuda a segurar o preço dos alimentos. Essa semana, o plano é lançado oficialmente em vários estados. Através dele são oferecidas linhas de crédito e apoio ao pequeno produtor, com taxas de juros mais competitivas. São juros altamente subsidiados para a produção de alimentos, para fazer com que o agricultor consiga acessar financiamento com juros mais baixos, para que também não tenha inflação de alimentos e o agricultor consiga produzir por um preço justo e o consumidor ter o produto com preço adequado. Esse ano, pelo menos 10 linhas de crédito tiveram redução nas taxas de juros. O Pronaf, por exemplo, que é bastante requisitado pelos agricultores, é uma das linhas que poderá ser financiada em até 20 anos com 3% de juros e 12 anos de carência. Também tem uma linha especial para adquirir máquinas pequenas, mas o destaque do plano é o foco na agroecologia, com incentivo a práticas sustentáveis, pensando nas condições climáticas, incluindo o plantio de florestas. Criamos uma linha nova de crédito chamada Pronaf Florestas Produtivas. Esses recursos também estão destinados à recuperação de áreas degradadas, a avanços no sentido de plantar floresta com taxas de juros de 3% ao ano, com 20 anos de prazo para pagar. A questão do alimento saudável, ter sustentabilidade na produção dos produtores das famílias da agricultura familiar. Então ele vem com valores bem arrojados, com taxas de juros que é acessível para todos e todas e focar nessa produção, ter sustentabilidade na produção e na comercialização. Para todo o país, são 76 bilhões de reais de crédito com juros mais baixos nessa edição 2024-25 do Plano Safra para a Agricultura Familiar. É com você, Kleber. Muito obrigado, Pael. Bom, e agora a gente muda de assunto porque é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem vai trazer as informações, como sempre, está aqui ao meu lado, é o Fernando Jesus. Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo. E hoje teve início, né? Champions League. Exatamente, Kleber. Boa tarde para você e a todos que nos assistem. Os primeiros jogos dessa nova Champions League começaram hoje. Às 13h45 tivemos duas partidas. Juventus e PSV lá na Itália e o jogo terminou 3-1 para a Juve. E Young Boys e Aston Villa. E o Aston Villa venceu por 3-0. E tem muito mais confrontos hoje. A Champions League voltou e com um novo formato. A competição será disputada em formato de liga, sem os grupos separados como antes. E os 8 primeiros colocados vão direto para as oitavas de final. Cada equipe vai disputar 8 partidas na primeira fase da Champions, sendo metade dos jogos em casa e a outra metade como visitante. Daqui a pouco, às 16 horas, o atual campeão, o Real Madrid, vai enfrentar o Stuttgart no Santiago Bernabéu. O clube merengue é o maior e o atual campeão da Champions League e vai em busca da 16ª taça. No mesmo horário tem mais 3 jogos. O Bayern de Munique enfrenta o Dinamo Zagreb da Croácia. A partida será disputada na casa do Bayern, a Allianz Arena. O Sporting recebe o Lille no estádio José Alvalade. E por último teremos um grande clássico europeu. Milan e Liverpool se enfrentam no estádio San Siro. O último título de Champions do Liverpool foi em 2019. E as duas equipes disputaram a final da competição em 2 ocasiões. A primeira foi em 2005 e os Reds se consagraram campeões. E em 2007 o Milan deu o troco e conquistou o título. Inclusive, foi o último até o momento.
E da Europa para a América do Sul. Isso porque as quartas de final da Libertadores e também da Sul-Americana começam hoje também, não é, Fernando? Exatamente, e o futebol brasileiro nunca esteve tão forte. O Brasil igualou o recorde de equipes que teve em 2022. Dos 16 times que estão vivos na competição, 9 são brasileiros. As equipes brasileiras vêm dominando o futebol sul-americano nos últimos anos. A Libertadores, principal torneio do continente, já está há 5 anos seguidos sendo conquistadas por times nacionais. E o troféu de 2024 não parece querer sair do maior país da América Latina. Dos 8 times que estão classificados na Libertadores, 5 são brasileiros e 2 deles se enfrentam: Atlético Mineiro e Fluminense e São Paulo e Botafogo. Ou seja, pelo menos 2 brasileiros já estão classificados para a semifinal. Na Sul-Americana, são 4 times brasileiros: Corinthians e Fortaleza, um dos principais confrontos dessas quartas de final do torneio, que já garante um deles na próxima fase, além do Atlético Paranaense e do Cruzeiro, que ainda estão vivos na competição. É isso aí, obrigado pelas informações, Fernando. Essa edição fica por aqui. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.